Na sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a ceia do Senhor. Capítulo 11, do versículo 23 a 26, ele explica sobre este assunto. Ao apresentar-lhes a instituição da ceia, Paulo estava voltando aos princípios básicos. Que maneira melhor haveria para convencê-los da gravidade do seu desvio do que lembrar-lhes da simplicidade e beleza com que tudo começou? Observe como a verdade de liderança é destacada na primeira parte do capítulo, desse capítulo 11, do versículo 2 a 16, e como a verdade do senhorio de Cristo é destacada nesta segunda parte. A palavra Senhor ocorre 8 vezes nos versículos do 17 a 34. Os versículos 23 a 25 descreve o que o Senhor fez, enquanto que o versículo 26 é o que nós fazemos. Coisas distintas se nos apresentam em cada versículo. No versículo 23, por exemplo, nós temos revelação. No versículo 24, nós temos o pão. E no versículo 25, o cálice. E no versículo 26, o resultado. Começamos com o versículo 23. Temos duas coisas neste versículo. Primeiro, a revelação do Senhor, segundo as circunstâncias em que o Senhor instituiu a ceia. Convém observar que a expressão a ceia do Senhor enfatiza a dignidade da ocasião, enquanto que a expressão o partir do pão chama atenção ao ato da participação. Paulo diz, eu recebi do Senhor, que sugere uma revelação direta do Senhor a Paulo daquilo que aconteceu no cenáculo. É o primeiro relato do acontecimento e é a primeira narrativa do Senhor daquilo que aconteceu. Nenhum dos evangelhos havia ainda sido escrito a esta altura. Vemos a sua situação histórica nas palavras na noite em que foi traído. Quando Judas estava para cometer seu ato tão vil, e quando as forças do mal, as potestades das trevas se preparavam para prender e matá-lo, o Senhor se retirou ao sossego do cenáculo para passar um tempo com seus discípulos. Mal podemos entender as suas emoções quando, sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele instituiu o memorial e, olhando através dos séculos, pode ver a sua continuação. O amor divino, em circunstâncias tão peculiarmente desconcertantes, com uma abnegação tão característica, quis providenciar para os seus esta festa de recordação. O versículo 24 deste capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vemos que é interessante notar que a tradução crítica, ou as traduções críticas, omitem a palavra tomai e comei que nós temos aí neste versículo. Isto concorda com o relato de Lucas. As mesmas traduções indicam que Marco registra somente a palavra tomai. Mateus emprega ambas as palavras no seu relato, tomai, comei. A palavra que temos aí partido é omitida. Semelhantemente, pela maioria dos tradutores das Bíblias, mas não tendo autoridade adequada. No grego não há verbo, mas o Evangelho de Lucas coloca a palavra dado. A expressão, isto é, o meu corpo, deve significar, isto representa o meu corpo, pois ele ainda estava no seu próprio corpo quando fez esta declaração. Não pode ser entendido literalmente, pois se refere, pois se fosse, então sugeriria que o Senhor tinha 2 corpos ao mesmo tempo. Meu corpo se refere a ele mesmo, a sua pessoa, e não somente a seu corpo físico. A oblação do corpo de Jesus Cristo, diz Hebreus capítulo 10, versículo 10, tem que significar a sua vida oferecida a Deus. Ele deu-se a si mesmo por nós, em toda a plenitude da sua pessoa, em toda a excelência do seu valor, em toda a majestade da sua dignidade, em toda a glória do seu ato de entregar-se. Convém observar
que ele, Jesus, tomou um corpo para que pudesse morrer. Na sua forma divina, ele não poderia morrer. Nós temos aqui a expressão fazer isto. O verbo está no tempo presente e contínuo no grego. É um apelo às afeições de seu povo para que se lembrasse constantemente dele durante a longa noite escura da sua rejeição. No versículo 25, nós temos a expressão depois de cear, que é uma referência a Lucas capítulo 22, versículo 20. Aconteceu depois da Páscoa, que eles estavam comemorando a Páscoa, na sequência, e foi distinta da Páscoa. O dicionário Vine, no seu comentário sobre 1 Coríntios, diz o seguinte: sugere-se que esta frase foi uma insinuação contra o procedimento em Corinto. Voltemos agora. Vemos agora que o cálice representa o Novo Testamento em virtude do baseado em sangue do Senhor. Isto indica que a velha aliança foi anulada. Veja Êxodo capítulo 24, do versículo 1 a 8. A nova aliança foi anunciada em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34, e é tratada pelo escritor aos Hebreus nos capítulos 8 a 10. É nova por ser diferente da velha, em natureza e forma. Conforme a profecia de Jeremias, a aliança é feita com as casas de Israel e de Judá, e será desfrutada por eles no futuro, quando aprenderão que ela é baseada no sacrifício do Messias, a quem rejeitaram, Jesus. Como cristãos, nós hoje desfrutamos agora dos benefícios do mesmo sacrifício. Mas aqui, leia Lucas capítulo 22, assegura-se aos seus discípulos, judeus, que a nova aliança é garantida e o pacto é selado pelo seu sacrifício e morte. Observe como esta declaração é completa em si mesma. Note: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, disse o Senhor. Nada se acrescenta a isto, como nos evangelhos. Vamos notar o relato do evangelho, de cada evangelho. Note, Mateus diz que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí, em Mateus se refere ao sangue do sacrifício para a expiação da culpa. O que este sacrifício destacava era a natureza do pecado. Marcos, ele diz o seguinte, que por muito é derramado, falando do sangue de Cristo, quando o Senhor Jesus tomou a copa e disse que era o sangue da nova aliança. Então, em Marcos se refere ao sangue do sacrifício pelo pecado. A palavra muitos destaca a ideia de pessoas, pois no sacrifício pelo pecado dava-se a ênfase a quem pecara, seja sacerdote, príncipe, a congregação ou qualquer pessoa do povo. Lucas já diz o seguinte, que é derramado por vós, o sangue que é derramado por vós. Isto torna mais pessoal e refere-se ao sangue do sacrifício pacífico. A reconciliação foi feita. A vós vos reconciliou, diz Colossenses capítulo 1, versículo 21. Convém notar que as palavras em memória de mim, que ocorrem somente depois do partir do pão em Lucas, se encontra também em 1 Coríntios 11, depois tanto do pão como do cálice. Assim se expressa o profundo desejo do Senhor de que façamos isto para termos constantemente a sua pessoa e o seu sacrifício em nossa memória. O versículo 26, nós temos agora três coisas que se nos apresentam: a frequência, a proclamação e a vinda. Todas as vezes, quer dizer, cada vez que for celebrada a ceia do Senhor. Porém, nem isto é deixado ao nosso critério, mas temos orientação em Atos capítulo 20, quanto à prática apostólica. Naquele capítulo, Atos capítulo 20, vemos que Paulo viajava para Jerusalém, versículo 16, chegando em Troas. Ele esperou 7 dias, note o versículo 6, para estar com eles no partir do pão, que era realizado no primeiro dia da semana, versículo 7 deste capítulo. Isto é muito instrutivo. Nenhuma
observância especial da ceia foi organizada para o apóstolo antes do primeiro dia da semana? Vemos claramente que o costume de reunir-se no primeiro dia da semana havia sido estabelecido. Nunca veio à mente do apóstolo que estava viajando de navio. Note aí capítulo 20, do versículo 13 a 16, e capítulo 21, versículo 1 a 2, a ideia de continuar a sua viagem e partir o pão com seus companheiros. Note o versículo 4, a bordo do navio. Isto indica claramente, junto com a passagem que estamos estudando aqui, 1 Coríntios capítulo 11, que a ceia do Senhor está ligado ao juntamento da igreja local. É um ato coletivo de uma igreja que reside numa localidade. Em cada uma das 3 ocasiões, quando a ceia é mencionada, está no contexto de uma igreja local. Em Atos capítulo 2, versículo 42, é a igreja em Jerusalém. Em Atos capítulo 20, versículo 7, é a igreja em Troas. E em 1 Coríntios capítulo 11, é a igreja em Corinto. Não há nenhum exemplo registrado da sua celebração separada de uma igreja local. Esta associação clara da ceia com uma igreja local, já estabelecida, deve ser notada. Era um ato coletivo de uma companhia reunida num determinado lugar e nunca vemos praticado por um grupo de indivíduos que, por acaso, estivesse numa localidade onde não havia igreja. Ao realizarmos o memorial, proclamamos, anunciamos a morte do Senhor, fazendo conhecido a realidade e o propósito daquela morte, a qual nós tudo devemos. Ao continuar a sua explanação, as palavras do Senhor terminam do versículo 25, aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo nos informa que esta prática deve continuar até a vinda do Senhor. Assim, a ceia não somente olha para trás, mas também leva as nossas mentes ao futuro, até a sua volta. A ceia mantém a sua encarnação, morte, ressurreição e segunda vinda perante os nossos corações. Antes de deixar o assunto da instituição da ceia, vamos mencionar alguns ensinos estranhos e às vezes perigosos defendidos por escritores modernos e antigos. Temos, primeiramente, o ritualismo. Em primeiro lugar, há o sacrifício da missa, a corrupção satânica da ceia, que ensina que, no momento da consagração pelo sacerdote, o pão e o vinho se transformam no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Esta é a doutrina chamada de transubstanciação. Em segundo lugar, há o ensino luterano da coexistência do verdadeiro corpo e sangue de Cristo em e com o pão e vinho. Esta é a doutrina de consubstanciação. Estes são acompanhados do ritual ornado que se associa com religiosidade. Depois nós temos literalismo relacionado à ceia do Senhor. Às vezes não é fácil distinguir entre isto e ritualismo. Um escritor afirma que o pão partido representa o corpo de Cristo e quando tomamos nas mãos e na boca é um meio de ter contato vivo com Jesus Cristo. Outros falam de uma verdadeira doação do Salvador, ou seja, que Cristo se comunica ao cristão espiritualmente, de modo especial, e assim experimentamos a presença real do Senhor. Enquanto é verdade que na ceia temos o Senhor e seus sofrimentos, especialmente perante nós, e que em tais ocasiões ficamos profundamente comovidos com esta recordação e apreciamos cada vez mais as grandes verdades de redenção e reconciliação. Não obstante, convém dizer com clareza que não recebemos coisa alguma de natureza especial, nem física, nem espiritual, no momento da ceia do Senhor, quando comemos do pão e bebemos do cálice. Nos reunimos para apresentar a Deus a nossa apreciação, não para receber qualquer coisa dele. É bom destacar isto. Quando nos reunimos para a ceia do Senhor, os crentes, todos eles como sacerdote, oferecem a Deus, estão ali para
dar a Deus e não para receber de Deus. Temos também o formalismo. A igreja em Corinto, apesar da sua condição terrível, ainda continuava a partir o pão. Os membros individuais, embora processando uns aos outros, embora caracterizados por glutonaria e embriaguez, ainda aparentemente sem consciência, participavam dos emblemas, os quais tinham por finalidade expressar sua sagrada comunhão com o Senhor e com a sua morte. Como é fácil tornar-se tão formal neste assunto? É possível partir o pão e não lembrar-se do Senhor? É possível realizar as ações físicas de comer e beber o pão e o cálice sem ter a santidade essencial que sempre deve acompanhar a recordação? Devemos observar também que em toda esta passagem acerca da ceia não há nenhuma regra ou regulamento com respeito à ordem da reunião. Isto é muito interessante. Isto não quer dizer que podemos introduzir o que bem quisermos na reunião, mas indica que se espera que todos participam com expressões de adoração e ações de graças, sejam guiados pelo Espírito Santo nesta sagrada função de sacerdócio santo. Esta última frase poderá surpreender alguns que somente conhecem o título ou tipo de culto onde um ministro, clero ou sacerdote preside esta reunião, e outras também. Notemos com cuidado que nesta passagem tal dirigente não é mencionado um pastor guiando esta reunião, um padre ou um missionário. O Novo Testamento não reconhece a posição do clero ordenado por homem e autorizado para pregar e administrar os sacramentos. Devemos observar também que, embora esta reunião não se chame reunião de adoração, os cristãos consideram esta reunião a mais apropriada para expressar a sua homenagem e adoração a Deus. Deus sempre quis a adoração coletiva dos seus santos. E enquanto podemos adorá-lo em outras ocasiões, esta certamente é a mais apropriada. Devemos considerar com atenção também as expressões que nós temos aqui, pão e cálice. Foi um pão, não pedaços de pão. E quando cada cristão partiu e comeu o mesmo pão, isto demonstrou a sua comunhão. Observe também as expressões este cálice e o cálice que temos aqui nestes versículos. Como participaram de um só pão, assim também participaram de um só cálice. O uso de cálices individuais é alheio à instituição da ceia e destrói a ideia de comunhão. Pão cortado em pedaços também destrói tanto o significado do símbolo, a saber, o corpo de Cristo, como o emblema da unidade do corpo, a igreja. Isto nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. A presença de um clero ou pastor para presidir é contrário às Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, vamos reforçar isto. Fica claro que vários irmãos participavam na reunião. Estabelece-se o princípio pelo qual a reunião fica aberta para que o Espírito de Deus oriente certos irmãos a tomarem parte. Isto é tão diferente daquilo que prevalece em muitos lugares, onde esta ordem e beleza são desconhecidas. Esta, porém, é a verdadeira maneira bíblica e a ordem do Novo Testamento. Por que devem os crentes se contentar com algo menos do que isto? Vamos dar valor a tais reuniões. Os que participam na reunião são os que fazem parte da igreja local. Observe isto. Uma igreja somente se compõe daqueles que se reúnem. Outros poderiam entrar para observar a reunião, como nós temos o apóstolo falando nesta primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 23. Convém reconhecer que a igreja local tem uma comunhão doutrinária
e que todos os que se reúnem estão comprometidos à sua base doutrinária e sujeitos à sua administração. No Novo Testamento não existe tal coisa como a mesa aberta, onde todos que fazem profissão de ser cristãos são aceitos sem perguntar-se sobre as suas crenças e práticas doutrinárias. No presente clima, este costume poderia levar à confusão, pois há alguns que querem partir o pão, mas acreditam que as mulheres podem estar presentes sem véu, ou sem uma cobertura, melhor dizendo, porque véu na nossa língua portuguesa, às vezes, é aquele tecido transparente, mas a Bíblia fala de uma cobertura para cobrir a cabeça, não o cabelo. Uma cobertura. Mas este é assunto para outro vídeo. Ou que as mulheres podem falar na reunião, ou que os homens e mulheres podem falar em línguas. Além disso, há alguns que gostariam de ter comunhão ocasional, cristãos que normalmente se reúnem em outro lugar, onde as doutrinas e práticas entram em choque com os princípios de uma igreja neotestamentária ou segundo o Novo Testamento. Quando visitam seus parentes, eles desejam partir o pão, embora nunca teriam comunhão com a igreja local na sua localidade onde vivem. Não há nenhuma mutualidade de interesses e nenhuma apreciação das doutrinas distintas que são defendidas, ensinadas e praticadas por tais igrejas locais. Na ceia do Senhor, os crentes se reúnem para adorar a Deus. É isso que o Senhor Jesus falou antecipadamente àquela mulher samaritana, que Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Naquela ocasião, ele disse para aquela mulher que, enfim, chegaria o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não seria no templo em Jerusalém, nem no templo dos samaritanos no Monte Gerizim. E, enfim, este dia chegou em que igrejas locais se reúnem para adorar a Deus o Pai em espírito e em verdade. Não é errado adorar o Senhor Jesus na ceia do Senhor, fazer menção dele como é digno de adoração e de louvor. Mas não é o ensinamento totalmente correto para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para adorar o Pai. O Pai procura adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Nós vemos muitas vezes homens prostrando-se aos pés do Senhor Jesus e o adorando, porque Ele também é Deus, Ele é verdadeiramente Deus. Ele nunca rejeitou isto e nunca disse que não era para fazer isto. Mas a ceia do Senhor é um momento em que nós podemos obedecer ao Senhor Jesus quando Ele disse que não era nem naquele monte e no templo em Jerusalém, nem naquele lugar no templo dos samaritanos, mas agora como igrejas locais, crentes reunidos ao nome do Senhor Jesus, estão ali para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu sei que muitos hinos, escritos em certos hinários, mostram e falam da adoração ao Senhor Jesus. Mas temos que observar que hinos não são inspirados. A Bíblia, só a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Os hinos foram escritos por homens que, com melhor das intenções e boas intenções, eles são falhos. Então nós devemos seguir o que a Bíblia ensina. Também na ceia do Senhor é um momento de adoração, não é um momento de pedir que Deus abençoe a nossa família, que abençoe os irmãos, que perdoe os nossos pecados. Como nós lemos neste capítulo, o Senhor Jesus está dizendo que era para lembrar dele, anunciar a sua morte até que ele venha. Anunciar a sua morte, falar da sua morte. Muitos crentes ficam confusos. O que falar ali na ceia do Senhor? O que dizer? Como vamos adorar a Deus? Nós adoramos a Deus, o Pai, quando falamos do seu Filho.
É uma forma, não tem outra forma melhor do que adorar a Deus, do que falar do seu Filho amado, a quem Ele ama por toda a eternidade, falar do seu sacrifício único, perfeito. Podemos falar do seu nascimento, sim, porque sem o nascimento não teria sua morte. Podemos falar da sua vida, dos seus milagres, mas Ele quer que fale da sua morte. É isso que Ele está dizendo ali. Anunciar a minha morte. Podemos falar do poder dele, falar do poder na criação, o poder de nos guardar, de nos cuidar. Tudo isso não está errado, mas não é isso que ele está pedindo. Tem ocasião para talvez fazer isto. Ele está falando, ele está pedindo anunciar a minha morte até que eu venha. Talvez isto vai precisar meditação, vai precisar comunhão com a palavra de Deus, direção do Espírito Santo para meditar na sua morte. E tem versículos claros, passagens claras que falam da sua morte, tanto no Novo Testamento, cumprindo-se literalmente, como também no Antigo Testamento, as profecias, como Isaías capítulo 53, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, e tantas outras passagens, como os Salmos, capítulo 22, capítulo 40, que falam dos seus sofrimentos, falam da sua traição, falam da traição do traidor. Que Deus possa nos orientar para que esta reunião seja para a glória de Deus.